sarcástico, parece que estou a ter quase um déjà vu do que aconteceu à Manuela Moura Guedes há uns 15 anos atrás. Deliberação da ERC diz respeito à entrevista feita à Marta Temido durante a campanha para as eleições europeias. Houve 3 participações contra a RTP. A ERC considera que a entrevista conduzida por José Rodrigues dos Santos na RTP1 à candidata do PS às europeias, Marta Temido, pela forma como foi conduzida, afastou-se do registro de factualidade e é suscetível de prejudicar o direito dos telespectadores de serem informados. Se para a ERC o jornalista subverteu os princípios da entrevista, em que acabou por sobressair o conflito, Rodrigues dos Santos justifica que assumiu a postura de advogado do diabo e garante que não podia deixar passar informação falsa. E com toda a razão. Com toda a razão. O José Rodrigues dos Santos está corretíssimo. Corretíssimo. Primeiro, já não é a primeira vez que acontece perseguição a jornalistas em Portugal e normalmente essa perseguição tende sempre a ser a personagens públicas com uma visão política, eu nem vou dizer à direita, mas que não seja coadunante com a narrativa regente mais à esquerda que a comunicação social tem. Aconteceu com o Manuel Moura Guedes, acontece agora com o José Rodrigues dos Santos e há de haver o próximo, porque isto não vai ser a primeira nem a última vez. Isso vos garanto. Isso vos garanto. E, portanto, olhando para isto, houve várias coisas que a Marta Temido disse durante aquela entrevista que eram falsas. Aliás, eu tenho um vídeo aqui a analisar essa mesma entrevista. Se vocês pesquisarem José Rodrigues dos Santos, Marta Temido, Gonçalo Sousa, encontram isso, em que a Marta Temido estava a dizer com cada tipo de baboseira que nem sequer fazia sentido. Portanto, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista da soberania das nações. E é bom que os jornalistas consigam ter a capacidade intelectual e comunicacional de corrigir quando efetivamente está exposta informação falsa. E há aqui outro ponto de análise que é, se isto com a Marta Temido, o que aconteceu com a Marta Temido, foi algo que suscita participações contra o José Rodrigues dos Santos, a quantidade de entrevistas que já vi de jornalistas a comportarem-se de determinada forma com personalidades políticas como o André Ventura, o Passos Coelho e afins, então quantas participações é que isso não dava? Quantas participações é que isso não dava? Portanto, vamos fazer aqui um equilíbrio na balança. Se este comportamento que existiu nesta entrevista com o José Rodrigues dos Santos dá direito a 3 participações, quantas participações dava as tantas entrevistas que eu já vi a determinadas personalidades políticas à direita que foram completamente difamatórias, se calhar é uma palavra forte, mas difamatórias em certo aspecto. Portanto, gostava de saber esse termo comparativo. Já para não falar que quem acaba a entrevista de forma educada a dizer Marta Temido, muito obrigado por ter estado aqui, e quem responde de volta a dizer não posso dizer a mesma coisa e vai-se embora com um ar completamente arrogante, não foi o José Rodrigues dos Santos, foi a Marta Temido. Portanto, é assim, não estavas apta, não vinhas. Tão simples quanto isso. Mas até fazia sentido não vir, porque a Marta Temido, em termos de política europeia, percebe menos daquilo do que sei lá o quê. Mas enfim, continuando. Esta informação consta da deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERC 2024-388, relativamente a participações contra a RTP1 a propósito da exibição de uma entrevista à Marta Temido, cabeça de lista do PS, às eleições europeias. De acordo com o documento, datado a 7 de agosto, a ERC analisou 3 participações contra a RTP1 a propósito da exibição no telejornal, no dia 5 de junho de 2024, de uma entrevista a Marta Temido, cabeça de lista do PS, às eleições europeias. Eu só gostava de saber aqui uma coisa, que é, quando as participações vêm dizer, ou a ERC delibera, que houve uma dificultação daquilo que é o direito de esclarecimento dos telespectadores, em que medida? Não é? Criticam a postura do José Rodrigues dos Santos, criticam uma série de coisas, mas a minha questão é, ele disse alguma coisa que era mentira? Chamaram-lhe tudo. Estão-lhe a chamar de tudo. Mas de mentiroso não o estão a chamar. Porque tudo o que ele colocou em cima da mesa naquela conversa, mesmo em termos da correção da propaganda política da Marta Temido, era verdade. Portanto, e aqui se vê, de todas as acusações que fazem ao José Rodrigues dos Santos, de todas, chamam-lhe tudo e mais alguma coisa. Mas vejam lá se o chamam de mentiroso. Vejam. E já não é a primeira vez que acontece a mesma coisa. Eu lembro-me perfeitamente, aliás, eu também já reagi a esse vídeo, de um livro que o José Rodrigues dos Santos tinha escrito e que a esquerda o condenou porque ele disse que num espaço de campos de concentração na Alemanha Nacional Socialista havia uma piscina. E a esquerda woke disse que ele estava a amenizar aquilo que foi. Quando na verdade não, era só um facto. Aquilo tinha lá uma piscina que na verdade poderia ser perfeitamente, não sei se foi ou não, não sei o contexto histórico, mas para torturar quem estava nesses mesmos campos de concentração, o que é completamente desumano, e acho que toda a gente concorda que isso é completamente desumano. Mas quiseram cancelar o homem.
quiseram cancelar o homem só por causa disso. O que não faz sentido nenhum. É ridículo, porque acho que toda a gente tem o bom senso de perceber que isso é condenável, independentemente se está lá uma piscina ou não. Não é? Porque era só um dado factual. Aliás, houve pessoas que sobreviveram a esse mesmo ato horrendo, que confirmaram que efetivamente, epá, sim, estava lá uma piscina, mas isso não quer dizer nada, não é? Portanto, não é por aí. O Tarrafal também podia ter uma piscina que não fazia do Tarrafal uma coisa boa. Era uma coisa má, péssima, que por acaso estava lá uma piscina, não é? Portanto, é ridículo. A malta hoje em dia parece que, epá, é uma coisa impressionante. Feita a análise, pelo mau sentido, como devem imaginar, feita a análise, o Conselho Regulador deliberou salientar a relevância e a responsabilidade dos meios de comunicação social nos períodos eleitorais como ferramentas essenciais para informar e esclarecer as escolhas dos cidadãos e verificar que na entrevista analisada não foi conferido espaço à entrevistada para expor os seus pontos de vista. Não foi. O quê? Como assim? Ela foi possibilitada de colocar os seus pontos de vista. Agora, a Marta Temido, politicamente, em termos do conhecimento de política europeia que tem, que é quase nulo, não é? A Marta Temido, em termos de política europeia, faz-me lembrar o Penafiel quando esteve na Primeira Liga em 2014-2015. Fez para aí 12 pontos e acabou em último lugar. Portanto, esse é que é o problema da Marta Temido. Ela não teve a capacidade de colocar as suas ideias em prol, dentro do terreno de jogo, porque não tem capacidade para isso. Não é porque estava lá o José Rodrigues dos Santos ou porque estava lá o trinco do Penafiel há 10 épocas atrás. É porque ela não tem capacidade política e não o alto conhecimento político a nível das instituições europeias para isso. Não tem. Não tem. Portanto, essa é a realidade. Essa é a realidade. E já agora, os entrevistadores têm que, em certo aspecto, confrontar os entrevistados. Não é? Portanto, isso faz parte. Faz parte de uma conversa, faz parte de uma entrevista. E eu estou sempre a dizer isso e eu estou em comunicação, portanto, acho que posso falar à vontade aqui sem problema absolutamente nenhum. Isso faz parte de uma entrevista, de uma conversa normal entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente em termos políticos. O problema é que, na altura, ficou toda a gente muito preocupada, porque se repararem a data da entrevista, só um momento, isto era a 5 de junho, não era? Deixem-me só ver aqui acima. Não sei, mas era a 5 de junho ou a 6 de junho. E o que é que acontece? 5 de junho foi 3 ou 4 dias antes das eleições europeias, porque era a dia 9. O que é que acontece? Estava tudo muito preocupado por cá e tal, isto foi uma prestação péssima e portanto temos que nos proteger de alguma forma. Como é que fazem isso? Fazendo um apelo indireto à censura de alguém que fez o seu trabalho de forma completamente digna. Tão simples quanto isso. E já agora, se isto aqui é argumento de não ter a capacidade de se expressar politicamente, o facto do Chega não ter representantes no programa do Ricardo Araújo Pereira, as pessoas podem dizer, é um programa de entretenimento. Não propriamente, é um programa de infotainment que mistura informação e entretenimento. É uma categoria muito particular. E como tal, fazendo campanha, não é fazendo campanha, mas fazendo produção de conteúdo televisivo em altura de campanha eleitoral, também há ali uma medida em que um partido político foi prejudicado em detrimento de todos os outros. Pelo menos os de representação parlamentar. Este argumento que é dado aqui com a Marta Temido também vai ser aplicado ao Chega, no caso, não é? E quem diz o Chega diria outro partido qualquer, é indiferente, não é? Portanto, se fosse a Iniciativa Liberal, ou o CDS, ou o PSD, ou o PS, que não pudesse ir a um determinado programa em campanha eleitoral que tem audiências brutais, eu diria exatamente a mesma coisa. Portanto, aplica-se a mesma coisa aqui que se aplicou no caso do Chega ao programa do Ricardo Araújo Pereira, porque também não tiveram a possibilidade de se expressar, não é? Aplica-se a mesma coisa? Gostava de saber, respondam-me, ou se conseguirem, se tiverem capacidade para tal, ou eu estiverem a impedir a vossa capacidade de fazer. Uma entrevista dinâmica, mas em que sobressaiu o conflito. No seu contraditório, também incluído na deliberação da ERC, Rodrigues dos Santos explica que antes da entrevista Temido foi informado que antes da entrevista Temido foi informada de que o entrevistador iria fazer o papel de advogado do diabo. Que eu saiba, ele não defende o Partido Socialista para ser o advogado do diabo, mas enfim. E que se constatasse que havia fugas às perguntas, iria insistir. E foi isso que fez durante a entrevista, focada nos temas dos fundos europeus e do crescimento do PIB português, garante o jornalista, que frisa que Temido negou que o país tivesse sido ultrapassado por países mais pobres que estão há menos tempo a receber fundos europeus e que o entrevistador não pode deixar passar em claro informação factualmente falsa, indo assim ao repique claramente certo. Eu até vou sublinhar aqui que frisa que Temido, reparem bem, negou que o país tivesse sido ultrapassado por países mais pobres que estão há menos tempo a receber fundos europeus. Mas é verdade. A Lituânia e a Estónia, em termos de PIB per capita, com paridade, ajustada à paridade no poder de compra, entraram na União Europeia em 2004. O Ronaldo tinha 19 anos em 2004. Hoje em dia tem quase 40. Nós entramos em 1986. O Ronaldo na altura tinha um ano. Um ano.
E como tal, há aqui uma diferença significativa de muitos anos mesmo, 18, portanto quase 2 décadas. O que é que significa isto, não é? Significa que países como a Estónia e a Lituânia, que em determinadas regiões do país aquilo nem sequer comboios tinha, era uma vergonha absoluta, aquilo a malta morria à fome, em cerca de 20 anos na União Europeia, cerca não, mesmo 20 anos, conseguiram ultrapassar Portugal em termos da riqueza média produzida por pessoa ajustada ao poder de compra de cada país. Alguém acha isto normal? Quer dizer, parabéns à Estónia e à Lituânia, fantástico, não é essa a questão. Muitos parabéns e fico mesmo feliz por isso. O mal está a Portugal. Mal está a Portugal. Até porque a Roménia, que não entrou em 2004, entrou em 2007. Em 2007. E já que estamos em comparações futebolísticas, o João Neves estava no infantário. Bem, colocado dessa perspectiva, mas enfim, vocês percebem a ideia. E portanto, em 2007 a Roménia entra e hoje em 2024, 17 anos depois, a Roménia já está praticamente a ultrapassar Portugal em termos do PIB per capita ajustado à paridade no poder de compra. E a Marta Temido disse que isto era mentira. Não é mentira. Não é mentira. Portanto, o problema desta gente é que são desmascarados em direto, não têm forma como se defender porque ali não podem cortar, não podem fazer nada e, portanto, têm que ser confrontados com a verdade. Destruíram o país nos últimos 30 anos. Desde o Guterres que este país está uma miséria. Poderão dizer-me, fizemos a Expo 98 e o Euro 2004, certo? Que ainda andam a pagar os estádios, não é verdade? Portanto, do dinheiro dos nossos impostos. Já para não falar que o Sócrates teve uma grande importância nisso, não sei se sabiam, mas enfim, seja como for. E portanto, na realidade o país está quase há 30 anos a ser governado pelo mesmo partido político, exceto com 2 interrupções do PSD. A primeira, com o Durão Barroso, que decidiu iniciar uma guerra, sabe-se lá porquê. Quer dizer, pois, exato, sabe-se lá porquê, não é? Portanto, eu não simpatizo nada com ele. E o Santana Lopes, que às vezes, pronto, eu gosto imenso ideologicamente do Santana Lopes, mas o problema do Santana Lopes é que às vezes queria governar mais no luxo do que em São Bento. E às vezes, pronto, enfim, é o que é. E depois tivemos a Troika 4 anos com o Passos Coelho, em que a Troika mandava mais do que o executivo do Passos Coelho. Portanto, nós tivemos 30 anos praticamente a ser governados única e exclusivamente pela esquerda e depois serem confrontados com factos e dizerem que é mentira, ganhem vergonha na cara, pá. Andando aqui para baixo, Rodrigues dos Santos acrescenta outro argumento: uma entrevista não é um tempo de antena em que o entrevistado responde o que quiser, precisamente, independentemente das perguntas, e garante que não adotou qualquer tom violento ou agressivo, como sugerem as participações enviadas à ERC, frisando que esses são conceitos subjetivos e que as entrevistas com políticos tendem a ser de uma natureza confrontacional. Bem, se a acusação de que ele não tinha feito o seu trabalho como deve ser já era ridícula, esta questão aqui dele utilizar um tom violento ou agressivo, mais ridículo é, não é? Portanto, um tom agressivo tem a ver também com o facto daquilo que se diz, não é? Primeiro, o tom dele não foi agressivo, foi um tom assertivo, não é? Porque as entrevistas, como ele refere aqui, políticas têm uma natureza confrontacional, não é? Portanto, eu às vezes até vos digo, a malta à direita não gosta muito de ver o confronto que às vezes fazem ao Ventura e tal, mas isso é normal, acontece. Quando, enfim, há ali informação falsa, é uma coisa e não sei o quê, mas a postura é sempre assim, entrevistas políticas faz parte. E não era um tom violento, era um tom assertivo. E entre ser assertivo e violento, vai uma distância muitíssimo grande. E, portanto, a Marta Temido não estavas capaz, não vinhas, volto a frisar. Na sua decisão, a ERC concorda que o jornalista tem o papel de confrontar e escrutinar o entrevistado, mas lembra que isso não significa que possa causar constrangimentos à liberdade de expressão do entrevistado. Qual? Qual constrangimento? Qual constrangimento? Qual constrangimento? Por amor de Deus. Se ela não tem capacidade para responder às questões e para desmentir aquilo que o José Rodrigues dos Santos estava a dizer, é normal que não consiga, porque ela estava a mentir e ele não, mas se não tem capacidade, o problema não é do José Rodrigues dos Santos, o problema é dela. Nem deixar de garantir uma postura de isenção e rigor na condução da entrevista. No caso, a entrevista decorreu de forma dinâmica, mas com o jornalista a interromper a miúdo a entrevistada, impedindo-a de concluir a sua argumentação, tentando sobrepor as suas intervenções às da entrevistada, subvertendo os princípios e objetivos da entrevista. A ERC conclui assim que nesta entrevista, em vez de ser dado espaço à entrevistada para que pudesse expressar os seus pontos de vista, sobressaiu o conflito e acrescenta críticas ao entrevistador por fazer comentários laterais a afirmações da entrevistada que situa no plano da opinião. Peço desculpa, mas dizer que Portugal foi ultrapassado por países do leste da Europa que entraram há menos de 20 anos do que nós na União Europeia não é uma questão de opinião, é uma questão factual. Da mesma forma com aquela entrevista que o José Rodrigues dos Santos deu à Catarina, ou a Catarina Martins esteve com o José Rodrigues dos Santos,
Se bem se recordam, também gerou uma grande polémica em que o José Rodrigues dos Santos corrigiu várias coisas que a Catarina Martins disse e que eram verdade do lado do José Rodrigues dos Santos. E, portanto, isso não é uma questão de opinião, são factos. E os factos não querem saber da vossa opinião para nada. As coisas são como são e a vida é como é. Portanto, aceitem. Arranjem um capacete, façam o que quiserem, mas